Vamos lá, pessoal, continuando. A parte de bases gênicas da hereditariedade e agora especificamente uma outra análise que pode ser feita a partir da observação de genealogias ou de heredogramas ou pedigrees que a gente conceituou na última parte da aula, tá? Bem, vamos pensar o seguinte, para a gente depois entrar nos heredogramas especificamente. Os heredogramas, eles podem e permitem que a gente identifique qual tipo de herança que está tendo naquela família ou daquela característica num ambiente familiar, tá? E lembrem que o heredograma, ele é uma ferramenta para análise familiar, tá, gente? Não é da característica numa população, é na característica na família, numa família específica, certo? Bem, os tipos de herança, eles podem ser divididos de acordo com a figura aqui, né, esse mapa conceitual, em 2 grandes grupos. Lembra que eu estou falando de herança mendeliana, que é aquela herança também conhecida como monogênica, determinada por apenas um par de genes. Então, os tipos de heredogramas apresentados para essas características, elas dependem, primeiro, tá, do fator aonde está esse gene. A gente sabe que nós temos 23 pares de cromossomos, sendo que um deles é um cromossomo sexual e os outros 22 pares são conhecidos como autossômicos. Então, se o gene estiver, do qual faz parte aquela característica, né, que determina uma determinada característica, ele está num cromossomo autossômico, a gente diz que nós temos uma herança autossômica. Se o locus gênico é em um cromossomo sexual, ou X ou Y, a gente diz que aquela característica ou aquela herança é uma herança sexual. Então, nós temos 2 tipos básicos de herança. A herança autossômica, se o gene está associado àquela característica autossômico, ou sexual, quando o gene associado àquela característica está em um dos cromossomos sexuais, certo? Bem, e aí eu vou falar um pouquinho primeiro sobre isso aqui, tá? Lembrem que eu tenho 2 tipos de cromossomo sexual, né? O X e o Y, tá? E por isso que as características ou heranças sexuais, elas são subdivididas em heranças ligadas ao sexo, também conhecidas como heranças ligadas ao X ou ao cromossomo X, e as heranças sexuais holândricas ou restritas ao sexo ou ligadas ao cromossomo Y. E como o próprio nome já sugere, né? Por isso elas são conhecidas como holândricas, porque o termo holo significa todo, total. O andro vem de homem, então em todos os homens vai ter aquela característica. Se existir um gene dentro do cromossomo Y para uma característica e for um homem, ele vai ter essa característica. Ou também característica restrita ao sexo, porque o Y só quem tem é o homem. Então, é só nele que a gente vai visualizá-los, certo? Bem, nas características autossômicas e nas características sexuais ligadas ao sexo ou ligado ao cromossomo X, tá? Nós também temos subdivisão em recessivo ou dominante, tá? Como tanto na autossômica quanto ligada ao X, a gente pode ter uma formação dos chamados, lembram dos cromossomos homólogos, né, dos pares cromossomais, a gente vai ter geralmente um alelo sendo dominante sobre o outro. Então, por isso a gente também vai classificar essas heranças em recessiva e dominante. Por que eu não classifico a característica sexual holândrica em dominante ou recessiva? Porque eu só tenho um Y, e aí é um alelo só que vai ter ali, nunca vai ter o outro segundo Y. Então, não vai ter essa questão de comparação, porque lembrem, o dominante ou recessivo é uma característica comparativa, eu sou dominante sobre o outro,
tá? Eu sou recessivo em relação ao outro, não é por si só dominante ou recessivo, tá ok? Então, baseado nessas classificações, vamos ver quais as principais características de cada um desses tipos de herança e como essas características elas se comportam em genealogias de maneira geral, certo? Bem, herança autossômica. Um exemplo simples de herança de uma característica hereditária que é determinada por um par de alelos autossômicos é a presença de sardas, tá? Que é dominante sobre sua ausência, como a gente já falou, ok? Além disso, outros como o nanismo, tá? O nanismo também é uma herança autossômica dominante. O que significa isso? Que o gene para sarda tem locus em um dos cromossomos do 1 ao 22, tá? Pertencentes àqueles grupos A, B, C, D, E, F, né? E que ela é uma característica, é um alelo dominante. Ele vai ser expresso em situação de homozigose ou em heterozigose, tá? O que é importante que a gente saiba, gente? Genes autossômicos, eles estão presentes em homens e em mulheres. Tanto o homem quanto a mulher tem cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3. E eles são exatamente iguais nos homens e nas mulheres. Por isso, quando a gente fala em herança autossômica, eu tenho que pensar que ela vai ocorrer de forma igualitária em homens e mulheres. Tá? Homens e mulheres vão sempre ter. E olha só, igualitariamente, ou seja, se eu visualizar numa família 3 homens, eu vou ter de forma similar 3 mulheres com essa característica também. A proporção entre homens e mulheres é bastante semelhante, tá? Então, ou vai ter uma diferença muito pequena, tipo, tem 5 homens e tenho 4 mulheres, tá? Ou tenho 5 mulheres e 4 homens, ok? Então, a diferença em frequência realmente dentro da família, quando a gente observa uma herança autossômica, é muito pequena. Tá? Então, se eu olhar uma genealogia e eu visualizar em homem e mulher, e a quantidade de homem for similar à quantidade de mulheres, isso me diz que é uma herança autossômica, tá? Heranças autossômicas também podem ser transmitidas de pai para filho ou para filha, ou de mãe para filho para filha. Então, eu não tenho nenhuma restrição de passagem, tá? Porque eles são repassados de forma igualitária para filhos homens ou filhos mulheres, certo? Isso é a base para você entender num heredograma se eu estou falando de uma característica autossômica, tá? Então, tem que ter em homens e mulheres e tem que ser transmitida de pai para filho ou de filho ou filha, de mãe para filho ou filha, tá? E a característica dominante? Característica dominante identifica no heredograma como? Ocorre em todas as gerações. Então, não tem saltos de gerações. Lembra que a gente falou? Sem saltos de gerações, certo? Manifesta-se a questão da homozigose, tanto da dominância, tanto em homozigose quanto em heterozigose. Né? E é importante que a gente entenda que somente afetados, em geral, possuem filhos afetados. Tá? E, em média, um afetado tem 50% dos seus filhos também afetados. Pode ter um afetado e não ter filhos? Pode ter, tá? Mas, em média, geralmente, é no mínimo 50%, certo? Bem, então aqui está mostrando a vocês características, né, de um heredograma associado a uma herança autossômica dominante. Tá? Então, vejam aqui, vamos primeiro nesse heredograma entender, eu tenho 3 homens e 2 mulheres, mas eu tenho homens e mulheres? Tenho, ótimo. Tá mais ou menos na mesma proporção? Ok, então eu sei que isso é uma característica que é autossômica. E para saber se ela é dominante ou recessiva, o que eu visualizo, né? Eu vejo que tem homem passando para a mulher passa tanto para homem quanto filho para filha, tá? Então, isso é uma característica. Mas assim, e o que a gente também visualiza aqui é que não tem salto de geração. Quando não tem salto de geração, isso me identifica uma característica, então, dominante, tá? Olha isso aqui, tem 2 homens e 2 mulheres. Tem homens e mulheres? Sim. Então, é autossômica. Não, né? Calma. Tem homens e mulheres? Sim. Na mesma proporção? Sim, 2 e 2. Então, é autossômica, tá?
E aí a questão é a seguinte, eu tenho como identificar, sabendo que é uma herança autossômica, o genótipo? Sim. Por que aqui é dominante? Eu estou visualizando que sempre que tem pelo menos um dos pais, pelo menos alguns filhos também têm, né? Então, em todas as gerações, então isso é uma característica que a gente chama dominante. O que significa isso? Significa que todos os afetados, eles obrigatoriamente terão um alelo azão, tá? É isso que significa ser dominante, tá? Eu posso identificar ou não qual outro alelo. Então, no primeiro momento, a gente coloca o underline, né? E aí a gente identifica todos que são afetados, nesse caso de uma herança autossômica dominante, serão azão alguma coisa. Obrigatoriamente, todos aqueles que não são afetados, todos aqueles que não têm essa característica, que é a característica de análise, serão o quê? Homozigotos recessivos, né? Então, serão como azinho, tá? E exatamente quando a gente monta isso aqui, eu consigo visualizar que alguns desses azão alguma coisa, eu consigo identificar o que são, tá? Então, notem aqui, ó, esse caso aqui, ó, tá? Eu tenho uma mãe que é azão alguma coisa, mas que tem filhos azinho. Se eu lembro e eu sei que um azinho veio do pai e outro veio da mãe, então eu sei obrigatoriamente que essa mulher, ela é heterozigota. A mesma coisa a sua filha. A filha, tá, ela é afetada, então ela é dominante, tem um alelo dominante. Mas notem que ela tem um pai que é azinho, então obrigatoriamente só recebeu dele um azinho, tá? A mesma coisa aqui, ó, essa filha e essa, né, receberam azinhos da mãe, mas também do pai. Então, eu sei que ele é um heterozigoto, tá? E esse homem aqui, como tem uma mãe que é homozigota, obrigatoriamente dela, ele também recebeu um azinho. Então, notem que com isso, eu fecho todo o genótipo. Aí, qual a importância disso, professora? A importância disso agora é saber, por exemplo, se esse indivíduo aqui casar com uma mulher que tenha essa característica e é heterozigota, qual que vai ser a probabilidade de ter um filho com a característica, sem a característica, homozigoto, heterozigoto? Aí eu posso questionar qualquer coisa. E essa é a base do que a gente chama de aconselhamento genético. Então, a gente monta o heredograma baseado, acha o genótipo do indivíduo que está querendo saber alguma coisa, e aí eu consigo identificar as probabilidades da sua descendência, ou entender o que ele tem de genótipo em relação àquela característica, tá? Então, isso é para exemplificar a vocês, certo? Heranças autossômicas dominantes, de novo, aqui está mostrando, né? E aqui é importante, notem o seguinte, ó, pais iguais com filhos diferentes. A característica do filho é recessiva e a do pai é dominante. Então, note, filho é recessivo e o pai é dominante. Como os pais é que são os afetados, então a característica que eu estou lidando nesse heredograma é uma herança autossômica também dominante. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer alguns exercícios posteriormente, tá? E a herança autossômica recessiva. A herança autossômica recessiva, tá? Ela é determinada, né? Da mesma forma como a autossômica, sendo observado que ocorre igualmente em homens e mulheres, tá? E que pode ser transmitida de pai ou de mãe para cada um dos seus filhos, independente de sexo, tá? E a questão da recessividade, ela é analisada, ela é reconhecida, né, nos critérios que fazem reconhecer uma herança autossômica recessiva. Primeiro é o salto de gerações, tá? Salto de gerações, quando se manifesta apenas em homozigose, tá? Quando tem consanguinidade, geralmente a gente observa. E é aquela situação que eu falei para vocês, quando pais iguais tem um filho com característica diferente, a característica do filho é recessiva,
tá? Os afetados, em geral, possuem genitores normais, que é a situação que eu falei, pais normais com filhos afetados, tá? Um casal normal pode ter em torno de 25% de chance de terem filhos afetados por uma herança autossômica recessiva. Algumas características que são de herança autossômica recessiva, o albinismo, a fibrose cística e essa acromotopsia, que é a incapacidade de visualizar cores. Qualquer cor, sim, qualquer cor, tá? Isso é importante. Além dessas características, tem outras? Tem várias outras que são autossômicas recessivas, tá? Algumas, inclusive, mais raras do que outras, né? O prognatismo mandibular, tá? Prognatismo mandibular é uma situação onde você tem um queixo que ele é mais, não é tanto para frente, ele é mais para dentro, assim. E ele era uma característica associada à nossa família imperial brasileira, para quem não sabe, tá? Além dessas características, a gente tem uma doença chamada ictiose congênita, que a pele é bem áspera, parece formadora de umas escamas, assim. A microcefalia, a verdadeira microcefalia isolada, né, que com um tamanho pequeno de cérebro e de crânio, não associado, obviamente, a alterações como Zika, essa também é uma autossômica recessiva. O pseudohermafroditismo feminino também é uma autossômica recessiva, tá? O que é um pseudohermafroditismo? São sexos com genitália feminina, mas que apresentam, eles são indivíduos 46XX, apresentam uma genitália masculina, tá? Tem um pênis, não necessariamente completamente desenvolvido, mas tem um pênis, tem um saco escrotal, mas na parte interna eles têm um ovário, tá? Tem ovário. Isso é o pseudohermafroditismo feminino. É um exemplo aí. O pseudohermafroditismo masculino também é uma herança associada à autossômica recessiva, tá? Bem, o que a gente visualiza e como é que a gente visualiza a questão da recessividade, tá? Tem salto de gerações, manifesta-se em homozigose, como a gente comentou. Então, vamos visualizar aqui. Notem o que eu vejo, né? Primeira coisa, tem homens e mulher? Tem. Na mesma proporção? Sim, tá? Então, é uma herança autossômica. Mas notem que aqui eu tenho só nesses indivíduos, tem vários saltos de gerações, então isso já me identifica a recessividade. Mas eu tenho várias outras coisas que me indicam recessividade aqui também. Por exemplo, o casamento consanguíneo, tá? Pais idênticos, fenotipicamente, com filhos diferentes, a característica do filho é recessiva. Então, eu sei que esses indivíduos aqui são azinho, tá? Sei que eles com certeza são azinho. Eu também sei que com certeza, tá? Os pais deles são heterozigotos, são como azão, porque eles têm características diferentes do filho, tá? Mas eles têm o azinho, porque cada um doou o seu azinho para se encontrar ali. E todos os outros indivíduos são como? Todos os outros indivíduos eu tenho certeza que são azão, só que eu não posso ter certeza se eles são azinho, tá? Então, todos os outros indivíduos aqui serão, tá? Todos os outros indivíduos aqui serão azão alguma coisa, com certeza absoluta. O que é esse alguma coisa? Não sei, tá? Não sei. Aqui mostra de novo, ó, eu visualizo, temos 2 mulheres e um homem, mas a proporção, digamos, embora a princípio seja 50%, né? Pensemos que é pouco, mas notem aqui, eu tô vendo que poderia aqui, se eu pensar, não ser uma autossômica, eu já explico. Mas eu vejo salto de gerações. Salto de gerações é típico, né? Aqui não tem e aqui tem,
tá? Aqui não tem de novo. Ah, na verdade aqui tem. Mas um recessivo. E depois tem isso aqui, ó. Pais iguais com filho diferente, a característica do filho é recessiva. Então, eu sei, de novo, que esse indivíduo aqui, assim como todos os outros afetados, são azinhos, tá? E todos os outros são azão alguma coisa, sendo que aqui, com certeza absoluta, eu sei e identifico, tá? Que esses indivíduos aqui, os pais, são heterozigotos, tá? Pensar que essa mulher aqui também é heterozigota. Por que que eu sei que é heterozigota? Porque ela tem um pai que tem um azinho, estão vendo? Tá? E aqui eu também tenho essas pessoas que eu sei que com certeza são azinho. Por quê? Por causa do pai aqui também, tá? E esses indivíduos eu também sei aqui, ó, que são azinho. Por quê, professora? Eu não entendi. Da onde que tu tirou isso? Vou mostrar, tá? Estão vendo que eles têm um filho azinho? Iguais, filho diferente, característica do filho é recessivo e os pais são heterozigotos. Tá aqui, ó. Tá? Então, esses aqui eu sei que tem ou que são obrigatoriamente azinho, tá? Todos os outros, da mesma forma aqui, eu não tenho noção. Eu não sei se são azão ou se são azinho. Então, todos os outros aqui que não foi assinalado seriam azão alguma coisa. O que que eu faço com isso? Vê a pergunta da questão. Qual é a probabilidade de essa mulher aqui casar com esse homem aqui e ter uma criança de tal jeito, tá? Então, essa é a questão associada às heranças, tá, povo? Então, de novo, um heredograma mostra aqui, né? Nesse exemplo aqui, tem uma mulher só, né? Mas a gente visualiza, ó, a questão da recessividade, tá? Pais iguais, ainda com um casamento consanguíneo, tem filho com característica diferente, a característica do filho é recessiva, mas o filho está afetado. Então, a característica do heredograma que está a gente falando é uma característica recessiva, certo? Bem, aqui um exemplo para que a gente possa analisar aí a questão, né? O heredograma abaixo mostra a herança de uma anomalia, que são símbolos escuros, em uma família, tá? É possível deduzir que uma anomalia é causada por um alelo recessivo. Ele está afirmando que isso é recessivo. Como é que eu vou saber disso? Qual é o casal que demonstra isso? Então, lembra o que é o ser recessivo? Sempre que tiver salto de gerações, a gente vê uma relação com recessividade. Mas nesse caso não tem salto de geração não, tá? Estão vendo? Ó? Você tem em todas as gerações, você tem essa característica. E agora? Não tem salto de geração, não sei como fazer? O que eu procuro? Casais iguais com filhos diferentes. Aqui não são um casal igual, esse é casal igual, mas todos os filhos são iguais a ele. Casal é um casal, mas são diferentes, casal diferente. Aqui, casal igual, filho diferente. Característica do filho é recessiva, tá? Então, e dos pais é dominante e eles são heterozigotos. Então, olhando essa geração, na geração 1, indivíduo 1 e 2, eu consigo visualizar que há uma característica recessiva. Não falo aqui de autossômica ou não, tá, gente? Bem, continuando, tá? Olha lá. Estudos genéticos recentes mostram que as famílias tendem a agrupar incapacidades ou talentos relacionados à arte, como a surdez para tons ou ouvido absoluto, que reconhecem distintos tons musicais. No entanto, alguns indivíduos são surdos devido à herança autossômica recessiva. Está dizendo que é herança autossômica recessiva. Então, eu sei que os que estão mostrados aqui afetados, eles são azinho. É uma característica autossômica recessiva. Então, o indivíduo 1 e o indivíduo 3 são azinho.
E todos os outros, obrigatoriamente, serão como azão alguma coisa, tá? Só que lembra que como esses pais têm características iguais e um filho características diferentes, eles vão ser heterozigotos. Heterozigotos serão azão azinho, tá? E esse indivíduo 2, eu posso ter certeza que ele também é azão azinho? Não, por que que não? Vejam que eu posso ter esse azão cruzando com esse azão, tá? Então, eu não sei se ele é azão ou se é azão azinho. Eu sei que ele é azão, porque ele tem características dominantes como um dos pais, tá? Então, é assim que a gente vai construindo, é um joguinho de quebra-cabeça, literalmente. E a resposta a essa questão, né, observando esse heredograma que representa um caso de surdez recessiva, é correto afirmar. Os pais são homozigotos? Não, os pais são heterozigotos, como a gente vê, né? Os indivíduos afetados 2,1 e 2,3 são heterozigotos? Não, está dizendo que a característica é uma herança autossômica recessiva. O recessivo só vai se expressar em homozigose, então não pode ser heterozigotos. Os pais são homozigotos? Não são homozigotos, eles são heterozigotos. O indivíduo 2,2 pode ser um homem heterozigoto? Pode. Homem ele é, mas pode ser heterozigoto? Pode. Como também pode ser homozigoto? Não sei. Tá? Como é que eu vou saber? Olhando a descendência dele. Só olhando assim. Ou fazendo uma análise genética e visualizando lá o tipo de alelo que ele tem. Mas olhando para o heredograma, a princípio, eu sei que ele é azão. O outro eu não sei. Tá? Os indivíduos... Desculpa. Os indivíduos 1, 2 e 2,2 são homens obrigatoriamente heterozigotos, tá? Primeiro, indivíduo 1, 2 é esse aqui, são homens, ele é heterozigoto, mas o indivíduo 2,2 não é obrigatoriamente heterozigoto. Então, está errado, tá? A doença de von Willebrand, que atinge cerca de 3% da população mundial, tem causa hereditária de natureza autossômica dominante. Autossômica dominante. O que eu quero dizer? Que essas pessoas que estão marcadas como da presença elas são como azão alguma coisa, tá? Azão, a princípio alguma coisa, tá? Eu sei que elas têm uma característica que é autossômica dominante. Então, elas são azão alguma coisa. Todas as outras obrigatoriamente serão como? Vamos lá, vamos ver se vocês sabem. Me respondam. Serão como? Azão? Não, né, gente? Elas vão ser azinho, tá? Contrário, uma característica contrária. Então, elas serão azinho. Tá? Se essa aqui é azinho, vocês concordam que com certeza sei que essa também é azão azinho, porque esse homem recebe um azão do pai, mas a mãe só tem azinho para dar, tá? A mesma coisa aqui, essa mulher é filha aqui também dessa mulher, então ela recebeu ali, tá? Sabendo ou fazendo esse heredograma, eu posso continuar. Admita que os indivíduos 3 e 4, então aqui, ó, casem com pessoas que não apresentam a doença de von Willebrand. O que é casar com pessoas que não apresentam? É casar com azinho. Então, essa pessoa vai casar com azinho. Azinho, como é que vão ser os filhos delas? Com certeza absoluta, vão ser todos azinho, certo? Não tem de onde tirar outra coisa. Azinho, com azinho, dá azinho. Não precisa nem fazer o quadrinho de Pinet para vocês. Agora, quando eu caso esse indivíduo 3 com uma pessoa azinho, aí eu vou pensar o seguinte. Esse azinho pode encontrar esse azão, tá? E aí eu formar indivíduos azinho, mas eu também posso ter esse azinho encontrando um outro azinho, formando indivíduos azinho. Tá? Em que proporção, professora? Bem, se você fazer o quadrinho de Pinet, você vai ver que é 50% com 50%. Ah, professora, eu não me lembro mais como é que faz quadrinho de Pinet. Eu tô vendo todas as aulas e depois é que eu vou fazer os exercícios. Ai.
tá? Então, olha lá, lembra o quadrinho de Pinet? Eu pego, faço um arquinho da velha, tá? Não vou usar a primeira parte aqui e coloco os possíveis gametas de cada um, né? Olha lá. Então, aqui, azinho, tá? Azão, azinho. E aí, eu vou cruzar. Azão com azinho fica... Opa, azão, azinho. Isso mesmo, parabéns. Tenho certeza que você respondeu certo. Azão, azinho, tá? Azão com azinho, de novo, fica azão, azinho. Azinho com azinho fica... Azão, azinho? Não, né? Fica azinho, azinho. E azinho com azinho fica de novo azinho, azinho. Tá? Então, o que eu vejo aqui? 50%, né? Como a gente falou, 50% azão, azinho, que é a característica dominante, que é a característica, eles vão ter, então, a doença de von Willebrand, e 50% vai ser normal, não vai ter essa doença, tá? Então, aqui, a probabilidade percentual dos seus filhos apresentarem a doença são, respectivamente, indivíduo 3 é 50%, indivíduo 4, 0%, que azinho, azinho não é ou não tem a doença, né? Certo? Então, aqui, essa é a resposta. Certo, pessoal? Mostrando para vocês como essas características autossômicas e como podem ser feitos aí alguns exemplos de exercício, tá? Mas, como a gente sabe, não temos só características autossômicas recessivas ou dominantes, temos as características sexuais, que podem ser ligadas aos sexos ou holândricas, sendo que a ligada a sexo pode ser subclassificada em recessiva ou dominante. Por que isso acontece? Tá? Lembrar do seguinte, quando digo uma herança sexual, é que o gene relacionado àquela herança situa em regiões dos cromossomos sexuais, no X e o Y. Quando ele está localizado no cromossomo X, é porque é uma herança ligada ao sexo ou herança ligada ao X. Quando está no cromossomo Y, é herança restrita ao sexo ou herança holândrica, tá? Especificamente em algum lugar, sim, tá? Especificamente naquele local, locus desses genes tem que ter regiões, nessas regiões onde não existe homologia entre o X e o Y, tá, gente? Essa é a coisa mais importante que vocês têm que saber. Outra coisa importantíssima, absurdamente importantíssima. Se eu tô dizendo que estão nos cromossomos sexuais, eu tenho que lembrar que mulher é XX, o homem é XY, tá? E uma herança que é ligada ao sexo ou ligada ao X vai existir tanto em homem quanto mulher. Mas quando a herança é restrita ao sexo, quando está lá no cromossomo Y, só tem homem. Tá, gente? Essa é uma questão. Outra questão importante, tá? Até vou voltar aqui para você não ler lá. Se eu tô falando de uma herança sexual, eu sempre vou ter que colocar o genótipo associado ao cromossomo sexual. Como assim? Eu tenho que botar o XY, e aí, se é um gene ligado ao X, eu vou colocar ele aqui, sei lá, o azão, tá? Se é um gene associado ao Y, preciso colocar? Não, eu não preciso colocar, porque o Y é sempre Y, tá? Então, eu sou obrigatoriamente responsável de não esquecer que os alelos precisam estar associados ao cromossomo sexual. Já vamos explicar um pouquinho melhor, tá? Bem, vamos lá. O que é... Vamos para o mais fácil, depois eu vou voltar aqui. Os dois são fáceis, tá, gente? Mas um é mais fácil do que o outro. Vou botar aqui. Herança ligada ao cromossomo Y, que é a holândrica lá, né? Tem uma coisa errada aqui que eu já vi, eu já vou arrumar para vocês para não ter problemitio.
de, eu não entendi por quê. Professora, por favor, tá? Herança holândrica é aquela herança que vai aparecer em todos os homens de uma família. Todos os homens de uma família, tá? Então, o que a gente visualiza? Esses genes estão localizados no Y e só vão ter em homens. E só em homens. A característica mais associada a esse tipo de herança é essa que está sendo demonstrada aqui para vocês, que é a hipertricose auricular. Que diabo que é isso? Hiperexcesso. Tricose de pelo auricular de orelha. Pelo na orelha, tá? É aí, ó. Homens com pelo na orelha tiveram pais com pelo da orelha que tiveram avós com pelo na orelha. Tá? Como é que a gente visualiza uma herança dessa? Primeiro, olha só o que eu vejo, só tem homem, não pode ter mulher. Se tiver em uma mulher, não importa, tá? Tem 20 homens e uma mulher, não é holândrica. Por quê? Só se não é, né? Foi uma fenocópia, né? Mas assim, não, tá? Só em mulher. Não, melhor, só em homens, não pode ter em mulheres. Mas não é só em homens, é em todo homem da família. O que eu quero dizer aqui, ó? Por exemplo, esse homem tem, é porque obrigatoriamente o pai dele teve que ter também, tá? E notem que o filho dele, todos os filhos dele, não tá mostrando o pai aqui, porque vejam que esse homem é pai dessa mulher, né? Mas o filho dele, os filhos dele tiveram. Esse homem não tinha, que veio de uma outra família, por isso o filho dele não tem. Mas esse homem, embora não seja filho daqui, né? Esse homem tinha, os 2 filhos dele, obrigatoriamente, também tem que ter. É o que estava errado ali, tá? Vou montar aqui para vocês. Então, esse é uma característica que é característica holândrica. Se tivesse do jeito que estava antes, né, com esse indivíduo aqui clarinho, não era característica holândrica, tá? Então, notem que se os filhos têm, o pai tem. Se o pai tem, os filhos têm. Isso é regra. O filho não tem, o pai não tem. E o pai não passa para a filha nunca. Não, nunca. Olha lá, mulheres não têm, tá? Isso é típico de uma herança que a gente chama de holândrica ou ligada ao cromossomo Y. E quando é ligada ao cromossomo X, professora, daí? Como é que funciona esse negócio aí? Tá? Bem, a herança ligada ao cromossomo X, a gente tem que pensar no seguinte. Nós temos 2 tipos e temos que saber que tanto o homem quanto a mulher apresenta cromossomo X. A mulher é XX e o homem é XY, tá? E aí, eu posso ter uma herança, a observar tanto em homens quanto em mulheres, uma herança ligada ao cromossomo X. Só que não vai ter uma distribuição igualitária. Vai sempre ter ou mais homens do que mulheres ou mais mulheres do que o homem, tá? Nunca vai ter a mesma proporção de indivíduos na família com aquela característica. Se tiver a mesma proporção, é porque é uma característica autossômica. Se tiver de proporções diferentes, é porque é uma característica ligada, é uma característica sexual ligada ao sexo ou ao cromossomo X. E aí a gente vê ou a dominante ou a recessiva, tá? Quando é dominante, eu sempre vou ter mais mulheres afetadas do que homens. Olhei o heredograma, tem muito mais mulher afetada do que homem, tá? Veja lá, como esse aqui, ó. Vou fazer a pergunta. Tem homem e mulher? Tem. Só que vejam que eu tenho 1, 2, 3, 4 mulheres e 2 homens. É metade, tá? Eu não tenho na mesma proporção. Se não é na mesma proporção, não é autossômica. Se não é autossômica, é sexual. É holândrica? Não é holândrica porque tem mulher. E tem mais mulher. Então, é uma herança ligada ao sexo dominante, tá? A mesma coisa aqui, ó. Tem homem e mulher? Tem. É na mesma proporção? Não. Eu tenho 2 homens e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mulheres. Então, é uma herança ligada ao sexo. Tem mais mulheres do que homem? Sim, então é dominante, tá? E
Como é que são esses indivíduos aqui? Aí é a questão que não pode falhar. Parará, pam, 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 tá? Vamos ver aqui como que são esses genótipos, se é uma herança ligada ao sexo dominante. Então, pessoal, como a gente, para mim é difícil escrever aqui que eu não tenho subscrito, eu estou mostrando aqui para vocês mais ou menos o que vai acontecer. Todas essas pessoas, né, que são, olha só que eu não posso esquecer do cromossomo sexual que eu falei, né? Então, todas as mulheres que são afetadas por uma herança ligada ao sexo dominante serão XX. Podem ser X, Hzão, Hzão, Azão, Azão, vocês escolham, aí lembra a letrinha, pode ser qualquer uma, ou XX, Azão, Azinho, Hzão, Hzinho, Bzão, Bzinho, vocês escolhem como é. Então, essas mulheres que são afetadas serão ou X, Hzão, X, Hzão, ou X, Hzão, X, Hzinho. Já as mulheres que não são afetadas serão como? São XX e aí seriam Hzinho, Hzinho. Os homens, eles são XY. Então, os homens afetados, notem aqui, os homens afetados, eles são XHzão, Y. Por que eu não boto nada no Y? Porque é o Y, não é o X, e esse cromossomo está no X, não está no Y, tá? Então, não posso botar nada no Y. E o homem que não é afetado, como esses aqui, eles seriam o XY e o XHzinho, que é da característica, né, do alelo recessivo, tá? Notem que todas as filhas de um homem afetado serão sempre afetadas. Todas as filhas de um homem afetado serão sempre afetadas. Por quê? A gente viu que numa relação de dominância, basta que, nesse caso, né, ela tenha um alelo dominante para ela ter a característica. E todos os homens que vão receber esse Hzão, esse Azão, esse Bzão, sei lá, das suas mães terão também. Por isso que é muito comum você ter mais filhas ou mulheres do que homens afetados, tá? Uma vez que você tem o dominante se manifestando em homozigose, em heterozigose, no caso Azão, Azinho, né, ali, ou em hemizigose, no caso dos homens, tá? Bem, algumas doenças que são assim, o raquitismo hipofosfatêmico, tá? Que é uma deficiência na vitamina D bastante severa e que leva a deformações, por exemplo, nas pernas, na coluna, tá? Que é dominante ligada ao X. A síndrome de Rett, que também é uma doença, né, ligada ao sexo e dominante, tá? Ela se caracteriza por uma síndrome que leva a uma progressão acentuada em distúrbios neurocognitivos, tá? E nós temos aqui também a síndrome que eles chamam de orofácio digital, tem uma série de malformações de boca, língua, fenda parcial na língua, lábio superior e palato com irregularidades, número de dentes irregulares, tá? Geralmente tem encurtamento de dedos, sindactilia, que quando os dedos ficam grudadinhos uns nos outros, pode ter polidactilia, retardo mental, é bem complicado, assim, esse processo, tá? Bem, e aqui tá mostrando para vocês, então, os heredogramas. Notem, ó. Tem homem e mulher? Tem. É autossômica? Não, calma. Porque eu tenho muito mais mulheres, 1, 2, 3, 4, para 2 homens, tá? Então, é sexual. É dominante ou recessiva? Tem em todas as gerações, né? Todos os homens têm suas filhas. E tem mais mulheres, é dominante. Mesma coisa aqui, ó. Tem muito mais mulheres do que homem, então tem homem e mulher? Tem, mas não na mesma proporção, então é sexual ligado ao sexo. E tem mais em mulheres, é dominante, tá? Já na recessiva, você tem essa situação onde, né, você não tem distribuição igual em homens e mulheres,
E aqui os homens são mais afetados do que as mulheres, tá? Todas as filhas de um homem afetado serão, no mínimo, portadoras, mas elas não vão ter a doença, tá? Então, não necessariamente terão a doença como lá no outro caso. E qual que é a questão aqui? Quando eu falo em uma característica recessiva, lembre que eu obrigatoriamente, para ter uma característica recessiva, numa situação onde eu tenho os 2 cromossomos, que seriam na mulher, o X e o X, eu tenho que ter homozigose. Eu tenho que receber um X da mãe e um X do pai com esse alelo. Já no homem, ele tem um X só. Então, basta ele receber de um dos genitores, que vai ser sempre a mãe, porque o pai, ele entrega para o filho o Y, nunca o X, né? Então, se um homem tem essa doença, é porque ele recebeu da mãe, porque tá lá no X, tá? Isso quer dizer que nós temos, nos homens, basta ter um alelo presente, não precisa estar em homozigose, porque ele não é homozigoto nunca para o X. Ele é sempre hemizigoto, que a gente chama, M, que só tem um, tá? Ele vai ter essa doença. Tem um alelo, tem a doença. Então, todos os homens que receberam alelo recessivo vão ter a doença. Fora todas as mulheres que, porventura, serem homozigotas, terão a doença. Tá? Isso é muito mais difícil acontecer. Por isso que numa herança ligada ao sexo recessiva, a gente tem sempre muito mais homens do que mulheres. Algumas vezes até só homens. Só que nesses só homens, a gente não pode esquecer que não são em todos os homens. Tá? Então, é o que está mostrando aqui, ó. Tem homem e mulher, tem uma mulher, mas tem quantos homens? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens. Então, é uma herança autossômica? Não, porque a herança autossômica tem que ter proporção entre homem e mulher. Então, a herança ligada é holândica? Não é holândica porque tem uma mulher. Então, é ligada ao sexo. Se tem mais homens, é recessiva. Tá? Um exemplo clássico dessa doença é a hemofilia. E aí, tá? A hemofilia, para quem não lembra, ela é uma incapacidade de fazer coagulação sanguínea. Então, essas pessoas têm episódios recorrentes de sangramento devido a esse fator, que é o chamado fator 8, tá? E esses sangramentos, se ocorrem em localizações específicas, como as musculares ou em articulações, que tem pontos onde que normalmente a gente observa, né? Elas são muitas vezes muito doloridas, bem difícil de trabalhar, né? Bem, o que acontece, né, nesse caso? Esse aqui é um heredograma de uma família com hemofilia. Notem, só tem homens. Mas por que eu não posso dizer que é holândrica? Porque notem que esse homem teria que ter o pai e o irmão também com hemofilia, se fosse holândrica. Então, não é. Tem mais homens, só tem homens aqui, na verdade. Então, não tem proporção, não é autossômica ligada ao sexo. E se tem mais homens, é o recessivo. Como é que seriam esses homens hemofílicos? Ó, XHzinho, porque ele tem o alelo recessivo, Y. Para uma mulher ser hemofílica, ela tem que receber dos dois, Hzinho, Hzinho, ó, XX, Hzinho, Hzinho, tá? Não pode esquecer de botar o heredograma, no quadrinho de Pinet, juntos, alelos junto com o cromossomo sexual, senão erra a questão. Ok, gente? Então, existem mulheres hemofílicas? Sim, existem mulheres hemofílicas, tá? Mas como naturalmente, dificilmente elas conseguem sobreviver, antigamente principalmente, agora nem tanto, sobreviver muito tempo, a gente via mais homens hemofílicos. Quando eu estudei a primeira vez hemofilia, me disseram que não existia mulher, depois que eu descobri o que tem. Tá? Como também é a mesma coisa no daltonismo. O daltonismo também é essa mesma questão. O daltonismo também é uma herança sexual ligada ao sexo ou ligada ao cromossomo X recessiva, tá? Alguns heredogramas aqui, né? Notem, eu tenho muito mais homens do que mulheres, tenho homens e mulheres, mas não na mesma proporção, é ligado ao X, tá? Mais homens é a que a gente chama de recessiva. Então, todos esses homens são X, Azinho, Y. Essa mulher é XAzinho, XAzinho, tá, gente?
Essa mulher aqui é XAzão, XAzinho. Por que eu sei que ela é XAzinho e não é XAzão, XAzão? Porque ela tem um filho azinho, tá? Então, da onde que veio? Lembra que esse XAzinho obrigatoriamente tem que ter vindo da mãe, porque esse homem recebeu o Y do pai, não recebeu o X, tá, gente? Essa mulher da mesma forma, XAzão, XAzinho, tá? Esse homem é XAzão, Y, XAzão, Y, XAzão, Y, XAzão, XAzinho, porque um X da mulher veio do pai, tá? Então, aqui a gente consegue ver os genótipos e depois trabalhar com todas as características. Aqui, como eu falei, o daltonismo, né? Mulher normal, sem daltonismo, é o dominante, né? Ó, XDzão, XDzão. Mulher portadora, ela não é daltônica, mas ela tem o que pode levar ao daltonismo, principalmente nos homens, né? A mulher daltônica seria XDzinho, XDzinho. Um homem normal, XDzão Y. E o homem daltônico, XDzinho Y. Lembrando que o Y sempre vem do próprio do pai e o X vem da mãe, tá? Pessoal, existem vários exercícios que eu repassei a vocês. Por favor, né, tentem fazê-los. Na próxima aula a gente vai fazer ou tirar as dúvidas acerca de exercícios, ok? Então, temos a última aula sobre padrões mendelianos não clássicos. Procurem lá no YouTube também, tá? Um grande abraço. Vejam essas aulas até a semana que vem. Para a semana que vem a gente discutir e tirar dúvidas, tá? Um abração para todos e até a próxima.